Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus continue te abençoando grandiosamente. Te guarde, sempre te mantenha são, forte, até obter as promessas pertencentes a este tempo final. Uma saudação a todos os irmãos lá em Mapachaca e em todos os lugares de lá, onde estão reunidos os irmãos aí, junto com o nosso irmão Miguel, e em todos aqueles que estão conectados também pelo satélite Amazonas e pela internet, nos diversos países. Satélite Eutelsat 8. E lá também em Europa, na África, e nos outros lugares. Hoje, domingo, 22 de setembro deste ano de 2024. Também os que estão aqui presentes, que neste momento estamos aqui neste local para assim ter companheirismos uns com os outros em torno da palavra de Deus e do seu programa que corresponde a este tempo final. E vê-los todos vocês neste local, lugar onde nosso irmão Branham viu que existia um povo aí. E vejam, mesmo que o irmão William disse que podia começar com pouquinhas pessoas, um lugar tão gigantesco, mas iria chegar um momento onde iria estar que não cabia mais nenhuma pessoa nesse local. Ou seja, iria estar cheio. E tudo isso vejam em uma forma progressiva, Deus iria realizar, fazer essa obra que foi mostrada ao reverendo William Branham, a qual lhe mostrou nessa visão da carpa da tenda. Hoje está o licenciado Benjamin Cruz e a sua filha, que Deus o abençoe, filho do nosso irmão Andrés conosco, e as outras pessoas que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nesta manhã. Também lá, nosso irmão reverendo Luiz Carlos de Bucaramanga, na Colômbia, ele faz aniversário hoje. Que Deus te abençoe grandiosamente e continue te usando na sua obra neste tempo final. Todos aqueles que estão fazendo aniversário neste ano. O que faltante desses meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus os abençoe grandiosamente. Para este momento temos o que acontece na trombeta final. Foi pregado em 4 de outubro de 2008 em Cali, Colômbia. Temos este tema. Vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15 em diante, onde nos diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus nos seus tronos, ajoelharam-se diante do seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, porque tu tomastes o teu grande poder e reinaste. As nações iraram-se, e a tua ira veio ou chegou, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e àqueles que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruíres aqueles que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto via-se no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo ou saraiva. E ele escreve aí em cima do lado direito, nesse versículo, desde embaixo, ele escreve: o templo aberto.
O que acontece na trombeta final. Podem assentar-se, tenham a bondade. Na mensagem, o selo predito, que foi pregado em 1 de novembro, 1º de novembro de 2003 em Buenos Aires, na Argentina, diz o Dr. William Soto Santiago. Agora já passou a trajetória da igreja através ou pelas eras e nos encontramos ou achamos num tempo paralelo ao tempo de Jesus e dos apóstolos. Já como precursor, João Batista já terminou seu tempo e morreu. O precursor da segunda vinda de Cristo teve o seu tempo de ministério e também partiu. Na página 75 do livro de Citações, nos diz neste extrato de uma mensagem pregada pelo reverendo William Branham, parágrafo 644, nos diz: Irmãos que estão ouvindo isto na fita, eu era uma grande pessoa quando eu vi entre vocês apenas curando os doentes, falando de visões e ensinando coisas. Mas quando eu fui lhes falando a verdade no tocante à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Vocês creem que isso está, que ele está fazendo aquilo que a Escritura diz? Sim. Isso é feito dessa forma, mas eu apenas posso entrar num local, num lugar, todo homem me tem desamparado quando eu entro num local, mas tem uma coisa, ele ficou junto de mim. Eu não fui desobediente à visão celestial, que aquilo que aconteceu lá embaixo do rio, eu fiquei na verdade com ele. Ele foi verdadeiro comigo. Eu estou confiando nele algum dia. Eu não sei quando, por uma coroação do ministério, em cima do ministério escreve Elias. Eu estou ficando tão verdadeiro, tão na verdade quanto eu possa ser. Eu não sei o que será, eu não sei quando será, mas quando ele estiver pronto, eu estou. Eu espero que ele coroe o meu ministério com isto. Deixar pegar a roupagem da palavra e vestir a sua noiva com a roupagem da palavra e a sua justiça. Eu espero que ele me permita ficar de pé naquele dia e dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí embaixo ele escreve: eis aqui o Cordeiro. E entre parênteses escreve Leão de Deus. Eis aqui o Cordeiro, entre parênteses, Leão de Deus. E 3 pontos, reticências. E do lado direito, em cima, em 2 linhas, escreve, ou seja, primeiro ele escreve a coroação do ministério de Elias, a coroação do ministério de Elias. E mais em cima disso escreve precursar é igual. Preparar o povo para a vinda do Senhor. A coroação do ministério de Elias, precursar é igual. Preparar o povo para a vinda do Senhor. Continua dizendo o nosso irmão William. O que dá para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou, corrigindo, o que resta à igreja do Senhor Jesus Cristo? O que lhe resta é a mesma coisa que Israel teve depois que João Batista terminou seu ministério. Nos resta essa etapa messiânica para a igreja, que não sabemos de quanto tempo ela será. No livro das eras, no editado, na página 20, na página 20, nos diz: ali está essa boa gente de Éfeso, tinha ouvido sobre um Messias vindouro que viria. João tinha
pregado a respeito dele, eles foram batizados no batismo do arrependimento para remissão dos pecados, olhando para a frente, para a crença em Jesus. Mas agora era tempo de olhar para trás, para Jesus e ser batizado para perdão dos pecados. Era tempo de receber o Espírito Santo. E quando foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs suas mãos sobre eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, esta gente ou pessoas de Éfeso eram pessoas muito agradáveis, muito boas. E se alguns tinham o direito de se sentirem tranquilos ou tranquilizados, seriam eles. Vejam como eles tinham progressado. Eles tinham chegado até no ponto de aceitar o Messias vindouro. E escreve à esquerda Messias. Eles o estavam esperando, mas você não pode ver que, não obstante a tudo isto, se lhes escapou, se lhes foi, ele tinha vindo e se tinha ido, eles tinham necessidade de serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, eles tinham necessidade de serem cheios com o Espírito Santo. Na página 36, ele aí embaixo tem um escrito que diz: o ministério e mensagem messiânico hoje, tal como ontem. O ministério e mensagem, a mensagem messiânica hoje, igual a ontem. Continua dizendo o nosso irmão William. Não sabemos de quanto tempo será, mas essa etapa será coroada com a vinda do Senhor Jesus, com os mortos em Cristo, que serão ressuscitados em corpos eternos e imortais, glorificados, e a transformação dos que vivemos. Na mensagem, Desvelando a Deus, na página 7, que também é um extrato do livro de citações, ou seja, aqui eu estou direto na mensagem, está no livro de citações, na página 123, que é o parágrafo 1074 ou 1094. Começa na 122 e continua na 123. Essa partezinha aqui que eu estarei lendo. Está na página 123 do livro de citações. Diz, e foi nesse momento que aquele apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação. Estou na página 7 da mensagem, Desvelando a Deus, passando para a página 8. E foi nesse momento que o apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação. Senhor, aonde iremos? Veem isso? Nós estamos satisfeitos. Sabemos que tu e só tu tens a palavra de vida para esta hora. Veem isso? E isso nos satisfaz. E eles não podiam explicá-lo. Você não pode explicar a fé, é algo que você crê, e é tão sólido que nenhuma coisa poderia substituí-la. Portanto, eles conheceram que a palavra que tinha sido escrita para essa era em que eles estavam vivendo, a era messiânica, enquadrava com ele perfeitamente, que ele preenchia todos os pré-requisitos que a palavra impunha, e escreve a era messiânica do lado esquerdo. E o que eles poderiam fazer? Retornar para aquelas frias e formais igrejas das quais eles tinham saído. Fizeram essa pergunta para si: aonde iremos? Estamos persuadidos que tu tens a palavra de vida eterna. Veem isso? E eles não podiam explicar isso, mas creram nisso, veem? E Jesus disse isso para tirar o joio do seu grupo e assim tê-los juntos, unidos. E de toda essa gente, tão somente 11 entenderam plenamente quem ele era. 11 porque Judas Iscariotes não creu.
Eles entenderam que ele era Deus e só Deus. E somente Deus. Agora o meu tema nesta manhã é revelar ou desvelar esse Deus. Desenhe uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Deus sempre, em todas as épocas, Deus sempre se escondeu por trás de um véu em toda a época. Mas tem sido Deus ou foi Deus o tempo todo? Vem isso, mas ele tem se manifestado oculto, escondido do mundo e revelado, e se tem revelado aos seus escolhidos, como a seus apóstolos desse dia. Agora, esse era Deus falando em Cristo. E desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora, o homem sempre tem sido sempre a natureza do homem, tem desejado ver fisicamente a esse Deus. Ele sempre tem querido vê-lo, quis vê-lo. E desenha do lado direito uma estrela de Davi também. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. É por isso que Cristo, o anjo forte, vem com o livrinho aberto na sua mão e clama como quando um leão ruge, 7 trovões produzem suas vozes. Os 7 trovões, e deles, nosso irmão Branham diz que esses 7 trovões permitirão à noiva como se preparar para a fé de trasladação. Isso está na página 128 do livro dos selos. Diz, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre para a noiva como se preparar para ter essa grande fé de trasladação. E aí em cima escreve os trovões. E do lado direito escreve uma pedra angular e as eras e escreve fé de rapto embaixo, fé de rapto. Continua dizendo, diz o reverendo William Branham, que as 7 trovões darão à igreja a fé para ser transformados, raptados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E tudo isso cabe àquilo que o reverendo William Branham disse que o anjo lhe falou relacionado à terceira etapa. Na mensagem, senhores, é este o tempo? Na página 50, nos diz lá embaixo, aqui está no parágrafo 267. Agora está claro, quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, estes mistérios que estavam se proclamando, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas as suas pequenas batalhas ou lutas ou coisas deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, o 7º anjo vem e os une a todos e os explica os cabos soltos. E quando ele conclua, 7 trovões falam. E ele escreve aí, os trovões falam depois que o mistério é consumado ou concluído. Mais adiante também fala nesta mensagem, olha na página 52, que é o parágrafo 279, diz: os outros anjos foram mensageiros, homens da terra, mas este anjo, este disse para os anjos da terra, de Laodiceia, da igreja de Éfeso, mensageiros da terra, vem homens, mensageiros, profetas e assim por diante para a igreja, mas este não veio da terra, ele desceu do céu. E disso, olhem, vamos ver aí na página 57 do livro dos selos. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vamos ler aí também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente nisso. Agora já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bastante atenção, perceberá que esta pessoa é Cristo, porque até mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado de um anjo do pacto, e agora ele vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou no seu final.
Muito bem. Agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Vocês se lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. O anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está no ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. E aí ele escreve aí em cima nesse parágrafo que nós começamos a ler, Apocalipse 10. Do 1 ao 11 é igual a Apocalipse 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19. Ou seja, é a mesma coisa. E também no livro de citações, que é esse mesmo extrato que nós lemos, ou seja, está colocado aqui, é o mesmo extrato. Na página 85, vamos ver aí, do livro de citações. É o parágrafo 8. Vamos ver. 722. Aí está esse extrato. E aí ele escreve Apocalipse 10. Ou seja, em cima desse extrato escreve Apocalipse 10. O anjo forte é o mensageiro aos judeus. Agora, continuando aqui na mensagem: Senhores, é este o tempo? Mas este não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado, concluído. E quando o mistério é consumado, o anjo disse: o tempo não será mais. E os 7 trovões lançaram suas vozes. E ele escreve do lado Apocalipse 10, do 1 ao 6. Aparece depois que o mistério é consumado, concluído. Então os trovões são ouvidos. Ou seja, depois que o anjo forte diz que o tempo não é mais, tempo de redenção, escreve aí na Bíblia, escreve redenção, ou seja, o tempo da dispensação da graça se fecha. Quem fala que o tempo já não é mais? Quem fala? A voz do anjo forte diz, e 7 trovões emitem suas vozes. Se é algo para deixar-nos saber como entrar na fé de rápido? O é? Correremos e saltaremos sobre as paredes. Haverá algo se preparando para acontecer, e esses velhos corpos vis jogados a perder vão ser mudados, trocados. Ó Senhor, viverei para ver isso, estará tão pertinho que o verei. É esta a geração? Senhor, meus irmãos, que horas são? Onde nós estamos? Vamos prestar atenção no relógio, no calendário, para ver em que dia nós estamos vivendo. Israel está na Palestina, na sua terra natal. O sinal do fim, a estrela de Davi, de 6 pontas. Se desenha uma estrela de Davi do lado direito e em cima escreve o sinal do fim, é igual. De 2.000 anos atrás, sim, quase 2.500 anos atrás. A bandeira mais antiga está balançando. Israel está de volta à sua terra natal. Quando a árvore da figueira lançar suas folhas, esta geração não morrerá, não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. Israel, nestes dias de hoje, as notícias sobre Israel está em alerta por essa parte norte de Israel, em alerta. Agora vejam, todas essas ameaças sempre para o povo de Israel têm existido, mas cada vez são mais intensas. Que Deus guarde Israel destes ataques. Que Deus os guarde e aguente um pouco tudo isso, segure, porque todavia tem de ser selados aqueles que têm que ser selados por esse anjo, que vem com o selo do Deus vivo. Agora,
Olhem, quando ele diz que correremos e saltaremos sobre as paredes, fazendo uma pergunta, isso que vai acontecer já o escolhido de Deus ao obter essa fé de rápido, tem um lugar onde me enviaram, onde o irmão William falou de que nestes corpos vamos experimentar nestes corpos. Aquele que me enviou pode me enviar de novo. Mas como escreveram muito, vai ficando lá para baixo e eu não marquei. É um que me enviou numa fotografia. Se estiver me escutando, pode me enviar, não tem problema, para que eu possa ler. Onde ele disse, nestes corpos que nos deram tanto problema, possamos, que Deus nos permita, tirar proveito ainda, ou mesmo estando nesses corpos, e ser de bênção para a obra destes corpos durante esse tempo. Estava falando aí, nesse momento, pois vamos vendo como a forma que desde o irmão Branham, ou desde antes, vamos ver se foi este irmão aqui, ele me enviou nesta manhã. É esse mesmo, te agradeço. Não tenho o nome dele colocado aqui. Da pessoa que me enviou, Deus o abençoe e muito obrigado por enviar para mim. Olhem. Diz, espero que o anjo que acampa ao derredor, isso foi no dia 22 de junho de 1965, em mensagem aos ministros em Monterrey, no México, 1975. Espero que o anjo que acampa ao derredor, o anjo de cada um dos filhos de Deus, possa ter um pouquinho mais de trabalho com e para cada um daqueles aos quais cada anjo pertence. Que não apenas lhes esteja defendendo, senão que possa fazer algo além pelo conhecimento que você adquire, para permitir e fazer com que ele possa operar e fazer algumas coisas a mais ou além que nós vamos precisar mais adiante para benefício de todos vocês. Olhem. Imaginem que se vai se abrir a quinta dimensão para o mundo, ora, se nós acharmos a forma para que se abra a sexta dimensão, até ainda nós estamos na Terra para que o corpo teofônico de cada um de nós possa fazer algo a mais. Pois olhe, quando consigamos como fazer isso, então vamos fazer isso. Mesmo que todavia tenhamos este corpo terreno que tanto problema nos dá. Agora vejam como o Espírito Santo nos tem ido guiando até isso. E olhem, essa escritura está. Vejam vocês, como já se veio falando de tudo isso, se vem falando, porque vamos provar de tudo o que há nesta terra prometida, do novo corpo. Vamos provar disso ainda estando neste corpo. Agora lembre-se que vão falar, dai-nos de vosso azeite. Por que será? Algo terá de especial os escolhidos de Deus que vêm escutando a fé de rápido desde a grande carpa catedral. Aqueles que sim ouvem e guardam isso no seu coração. Não aqueles que ouvem e dizem que esses que são como lagartixas que não querem escutar, porque isso não é para eles. Certamente, porque é para os escolhidos, os que vão ser transformados. Esses são os que vão dar essa provadinha que Deus vai permitir, porque vejam, se vai abrir a quinta dimensão, a sexta dimensão também vai se abrir para os escolhidos. E vamos estar fazendo certas coisas das quais estivemos falando. E vejam vocês, olhem, imaginem isso. Já que nos dá tanto problema, pois vamos ver como a gente faz para que nos dê alguns benefícios a mais, que é o que nós precisamos deste corpo. E quanto mais benefícios e quanto mais coisas boas possa se fazer, menos coisas más vai fazer. Mais ocupado ou vamos ter em coisas boas
tal qual a sua mente, para combater e evitar que cheguem coisas ruins na sua mente, pois tenha a sua mente cheia de coisas boas, e então as coisas más não têm onde se acomodar ou ficar, ou as negativas. Pensamentos negativos não têm lugar onde tudo está cheio com pensamentos positivos. Agora vejam vocês como aqui o irmão Branham falando dessa fé de rapto e do que os trovões estarão dando a conhecer. Ele diz: e o que se for algo para deixar-nos saber como entrar na fé de rapto? Correremos e saltaremos pelas paredes, haverá algo se preparando para acontecer, e esses corpos, velhos corpos, e esses velhos corpos civis que vão se perder, vão ser mudados, viverei para vê-los, estará tão pertinho que o verei. Ou seja, vejam, tantas coisas que o irmão Branham falou aqui, e delas os escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos seriam materializadas para eles, tudo isso, todas essas coisas. Ele também escreve aí fé de rapto, aí na página 52. Tem um outro lugar também, onde fala que os trovões, aqui mesmo na 53, lá embaixo, diz: pode estar bem mais perto do que você crê. Me tiveram atemorizado, eu não fiz o suficiente. Onde estamos? O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo termina, finaliza. O que acontece agora, irmão? Poderia ser isso assim, desse jeito? Pense sinceramente nisso. Se o for, então, a pirâmide lhe é juntada, a pedra angular, a pirâmide através dos 7 trovões. E escreve coroada por. E escreve embaixo: na pirâmide lhe é juntada a pedra angular através dos 7 trovões. A pirâmide é coroada pelos 7 trovões. E aí escreve em inglês na parte de cima: The pyramid escape by the 7, ou seja, trovões, 7 trovões, 7 troubles. Agora continua dizendo o irmão William: portanto, esta terceira etapa é muito importante e é misteriosa, mas faz parte do programa divino, e disso foi dada uma amostra no ministério do reverendo William Branham, e depois disse: o que vocês viram em parte manifestado será manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. A página 38 do livro de Citações nos fala, parágrafo 315, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando num lugar onde a doença será: levanta-te. E será dessa forma. Os cegos receberão sua vista, surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas nesse tempo você mandará. Vejam, é a palavra falada por lábios de um escolhido com fé de rapto. Mas então você o mandará. Não disse: esses sinais seguirão aos que creem, orarão pelos enfermos. Ele disse: expulsarão demônios. Eu
o farei. Eles o farão. Se disseres para esta montanha, não se eu digo, se tu disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares em vosso coração, o que nós necessitamos é de adoção. E aí escreve a transformação, escreve Marcos 11, 22 ao 26. E escreve, a adoção é igual ao que nós necessitamos. Você a mandará, mas não foi dito que antes, vejam, tem um momento onde se estará vendo isso ainda estando nestes corpos ou nesse corpo. Em cima também ele escreve aí, você não orará, você ordenará. Você não orará, você ordenará. E também escreve no topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. Escreve aí também. Olhem na 316 também. Nesse próximo parágrafo, olha o que diz aí. Um pouquinho mais depois, se eu tiver a oportunidade de dizer-lhes o que aconteceu, apenas recentemente aconteceu, trazendo para dentro o novo ministério de somente falar a palavra. E então o coloca diretamente atrás na mão das pessoas de novo. Se eles vierem com a atitude correta, certa e creem, isso tem que acontecer. Vê a importância da atitude, não ser jactancioso, uma atitude correta e crendo. Com uma atitude correta e creem, isso tem que acontecer. No livro de citações, eu digo, corrigindo, dos selos, também aí na 281 do livro dos selos, em espanhol, diz, eu creio, não vou dizer no seu nome, senão na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino, no outro dia, eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se Ele pode fazer que apareça um esquilo, que nem tem reticências, então aqui, nisto aqui, uma pessoa que faltar uma parte do seu corpo, só uma parte do seu corpo, mas aquilo foi um animal inteiro, ele é Deus. Eu amo. Do lado esquerdo ele escreve em cima o poder criativo, braços e pernas. E do lado direito escreve braços e pernas restaurados, criados. E escreve também esquilos. Isso é no livro azul. Braços e pernas restaurados, criados. E escreve também esquilos. Pela palavra falada. Continua dizendo nosso irmão William. Ou seja, temos que estar conscientes que virá um aperto para a igreja do Senhor Jesus Cristo e um aperto ou perseguição forte, dura também para os judeus. E isso na página 119 do livro de citações sobre isso, nos diz... Parágrafo 10, 57. A coisa que nós estivemos olhando adiante, portanto, por quantos anos? 4, 5 anos, pode ser que muito mais, é a terceira etapa que foi confirmada. E eu estou certo de que vocês sabem o que ela é. Nunca haverá uma personificação disto, uma imitação. Não pode havê-la. Agora está em existência. E eu tenho sido avisado a respeito disso, que isso aqui já tem acontecido para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isso não será usado de uma grande forma até que o concílio comece com seu aperto.
E quando ele faça isso, os pentecostais e etc., e os outros quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que foi temporariamente manifestado, verão no seu poder absoluto. Aí nós vemos esse aperto, e dele nos falou o reverendo William Branham, e continua dizendo nosso irmão William: no meio do aperto, os escolhidos serão transformados, aqueles que estejam vivos, e os que tenham morrido serão ressuscitados em corpos eternos. Porque olhem, nessa mesma página 119, no parágrafo 1054 nos diz como é que vamos ser livrados dessa perseguição. Diz: quando esta perseguição venha ou vier, não te assustes. Ou seja, que aí já está o aviso e também o que temos que enfrentar nesses dias. Porque vejam, olha, quando esta perseguição venha, não te assuste. Tem uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca fará isso. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, será raptada. E aí escreve o aperto. Uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua na sua e continua aqui embaixo, que está aí no meio, na sua vinda. Uma luz raptará os escolhidos, é igual Cristo em sua vinda. A luz. A luz do milênio ou no milênio. E do lado esquerdo desenha uma pedra angular com raios cintilantes. Agora essa luz foi a mesma luz que o reverendo William Branham viu na visão da carpa, falando com alguém mais acima. Portanto, na sua vinda, quem é que estará dando para a igreja o que ela precisa para sair no rapto e não passar pela grande tribulação? É a coluna de fogo, a luz nesse instrumento. O Senhor em sua vinda. Agora continua dizendo. E o reverendo William Branham diz que a terceira etapa será manifestada em uma grande carpa catedral. Portanto, tudo isso se juntará no cumprimento daquilo que está prometido para Deus cumprir o seu programa com a sua igreja. Em um escrito de um cartãozinho, nosso irmão William escreve: a história bíblica começa com a história bíblica e continua o cumprimento do programa divino para cada era e dispensação. E entre parênteses escreve produzindo, fecha parênteses, produzida a história bíblica, e entre parênteses as histórias. Volto a ler isso. A história bíblica, o cumprimento do programa divino para cada era e dispensação. Tem, entre parênteses, estando produzida, vem produzindo as histórias, fecha parênteses, histórias bíblicas. E continua o cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento por Jesus, os apóstolos e pelos 7 anjos das 7 eras da igreja gentia.
produzirá a história e escreve bíblica, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia. O cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento por Jesus, pelos apóstolos e pelos 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia, ou seja, a história é se está fazendo agora, ou seja, estamos fazendo história do que eles profetizaram, daquilo que eles profetizaram, é a realidade. Continua dizendo, o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro selado com 7 selos que está na destra, na direita de Deus, contém tudo o que aconteceria, principalmente de Cristo até hoje, durante a dispensação da graça, e também contém coisas que correspondem ou pertencem à dispensação do reino. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 65, diz o reverendo William Branham, embaixo, passando uma partezinha para 66, diz, notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar a sua mensagem, vem a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas, mas a única forma em que o profeta pode ser vindicado ou confirmado é através da palavra. E lembre-se que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. E aí escreve a terceira etapa do lado esquerdo, a abertura da palavra. E embaixo escreve profeta dos pontos para revelar a palavra. O veem? Nesse tempo, é quando esta coisa está suposta a acontecer nesse dia. Jannes e Jambres, os personificadores, aparecerão de novo, tal como o fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificá-la exatamente bem, ou muito bem, personificá-la. Agora, continua dizendo aqui, eu estou na mensagem, o selo predito. Quando nos fala da grande tribulação, também nos fala do reino milenar, nos fala do juízo final, no fim dos 1000 anos do reino messiânico. Todavia há nesse livro muitas coisas que são e que estão sob esses selos, sob selos preditos de coisas que hão de acontecer, as quais foram dadas por revelação divina, por visão divina a João o apóstolo. Cristo as deu a conhecer a João através ou pelo anjo, o seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, de quem o reverendo William Branham diz que esse anjo é um espírito de profeta. Isso está no livro dos selos, na página 300 do livro dos selos em espanhol. Lá embaixo, na 300, na 301. Vamos ver se no... Aqui também em citas. Também tem essa porção em citas. A 811 da página 94. Aí nós temos também algo que ele nos deixou escrito aí. Vamos até o livro. Página 300 embaixo diz:
Agora, se este é o último tempo, a águia virá, correto? Agora, lembre-se, nos dias quando o leão veio, e escreve leão, o leão do lado esquerdo, a palavra original, houve como a 100ª parte que prestaram atenção ou puseram atenção no leão. Nos dias quando veio o boi, apenas uma pequena partezinha escutou a mensagem do boi. Nos dias quando veio o homem, ele então obrou entre os homens. Foi muito sutil, ele tirou um grupinho. O que aconteceu? Satanás viu isso e os fez retroceder quando os casou com o sistema. Lembre-se que quando a águia, por fim, ela chega e escreve águia do lado esquerdo, será a 100ª parte de um percentual que o escutará. É a era da águia. E ele escreve aí, corrido, 1% daqueles que o escutaram. E escreve por 100 lote, risco, fátuas, Abraão, um risco prudente. E lembre-se que o próprio Jesus disse que se não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carne para o rápido. A Bíblia não fala assim? E escreve rápido do lado esquerdo, apressava a sua vinda. Então podem ver onde nós estamos. Na verdade, estou tão contente, não sei o que fazer. Eu não estou unicamente aqui para falar, senão que eu sou parte disso, faço parte disso, sou um de vós. Isso também me inclui, eu tenho família, também irmãos e irmãs que eu amo. O Deus do céu foi tão bondoso em descer e revelar essas coisas através do seu próprio reticências. Por visões que provaram por 30 anos ser a verdade. Aqui estamos. Chegamos. As provas científicas o provaram. A confirmação da palavra, a indicação da palavra também o provou. Então aqui estamos. Essa revelação vem de Deus e é a verdade. Tem captado algo? Então pode ser que eu não tenha que dizer isso no domingo. Que maravilhoso. E escreve rápido aí em cima. Notem bem que no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta ou foi um profeta? Creem nisso? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou para João inteiramente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Tem um lugar no livro dos selos que diz: Moisés será a mesma pessoa. Vemos a mesma coisa em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Algo assim. Aqui tem apagado. Agora vejam. Vamos a ver la 326. Vamos ver a 326. Miren, dice. Olhem, diz. 326 abaixo. 326 lá embaixo. Moisés será a mesma pessoa. Vemos a mesma coisa em Apocalipse 22:8. Isto é para concluir isso das almas debaixo do altar. Na abertura destes selos, quais foram assassinados durante o tempo da morte de Cristo e o rapto da noiva. E ele escreve aí, o anjo que mostrou a João todas as coisas é um profeta. E escreve aí, é Moisés. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ou seja, nosso irmão William Marion Branham, página 301.
Agora um anjo é um mensageiro, mas sabia você que aquele mensageiro era um profeta? Eu creio, vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, 9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou para João inteiramente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem tem ouvido e visto essas coisas, e depois que houve ouvido e visto, postrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas, e ele escreve aí, o anjo que revelou para João o Apocalipse era um profeta. E ele, o anjo, me disse, olha, não faças isso, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou qualquer mensageiro, porque eu sou servo teu e com teus irmãos, os profetas e com aqueles que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus, Apocalipse 22, 8 ao 9. No livro de citações, na página 94, no parágrafo 811, aí em cima ele também escreve, foi um profeta, e aqui escreve Elias. Foi um profeta, Elias, o anjo quem trouxe a revelação a João. Continuamos na página 302. Agora o livro é tão importante, é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque só a ele chega a palavra de Deus. E em cima escreve Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7, 14, versículo 1. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo, e Apocalipse 11 é os ministérios de Moisés e de Elias. E também escreve o profeta, é quem traz a palavra. Agora, olhem na página 95, também aí, do parágrafo 819, diz, prestem atenção em Moisés e Elias. Depois que Moisés morreu, e Elias tinha sido arrebatado ao céu, ele esteve lá no Monte da Transfiguração com os seus sentidos, o falar, ouvir, entender e falar com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Preste atenção em Samuel, depois de ter morrido por quase 2 anos, foi chamado na cova naquela noite pela bruxa de Endor e falou com Saul com uma linguagem, escutou, o trouxe de volta e conhecia coisas por antecipação, coisas que iriam acontecer. Seu espírito ainda não tinha mudado. Ele era profeta. Quando o espírito de Elias vem sobre um homem, e aí do lado direito desenha uma estrela de Davi, bem marcado, e quando o espírito de Elias ele risca bastante, sublinha bastante, quando o espírito de Elias vem sobre um homem, o guiará tal qual como guiou Elias. Ele irá ao deserto, ele amará ao deserto, ele será um odiador de mulheres imorais, ele estará contra as organizações, ele não se comprometerá com ninguém. Esse será seu espírito. Cada vez que ele veio foi assim. Moisés será a mesma pessoa. Agora nós achamos em Revelação 22, 8 a mesma coisa, que foi o que nós lemos da página 326. Aí está o extrato. E aí no final ele escreve, o anjo é igual Moisés e Elias. E do lado esquerdo ele escreve Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpos teofânicos. Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpos teofânicos. E em cima escreve o anjo que trouxe a revelação a João. Moisés e Elias é igual a Apocalipse 22, 8. Samuel também escreve Samuel em teofania. Agora lembre-se que quem opera os ministérios é o Espírito Santo. É quem opera o ministério que ele tiver que operar. Em uma das Bíblias, quando na parte onde diz eu, Jesus, não sei se essa eu li para vocês, mas em uma das Bíblias, onde diz eu, Jesus, enviei meu anjo, em eu, Jesus, ele escreve Espírito Santo. Agora, olhem,
o que diz o nosso irmão William. E isso nós vamos deixar bem quietinho aí, porque diz o reverendo William Branham, não é o Senhor Jesus Cristo, porque quando João quis adorá-lo, João lhe disse que não fizesse isso. Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, teria recebido a adoração. Mas isso nós vamos deixar isso quietinho. Isso será esclarecido mais adiante. Alguns dirão, eu imaginava isso. O reverendo William Branham disse, poderia ter sido Elias, o profeta Elias, ou alguns dos profetas, porque é um espírito, um corpo espiritual, um corpo angelical de profeta, porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, dos corpos angelicais teofânicos dos profetas. Agora a palavra vem aos profetas. Olhem na página 35 do livro de Citações, Parágrafo 293. Parágrafo 293. Diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão Batista de Pelá, sua filha, uma jovem, tinha sido um pouco descarrilhada na vida. E quando chegou na sua casa, ela estava salva. Mas aqui está nesta manhã para ser batizada e seguir adiante. Um varão, o senhor Saltman, um amigo meu do Canadá, sua sogra, em uma condição moribunda, quase morrendo, disse: acharás a tua sogra quando chegares lá bem pela sua via, pelo seu caminho recobrado, e muito bem. E assim foi como aconteceu. Apenas pessoas vindo lá. Apenas está na sua infância, agora se movendo, mas esperamos o sumamente, o abundantemente, sobretudo. Estamos na águia e últimos dias, mas em uma hora gloriosa. E aí é que ele escreve aí embaixo a infância do novo ministério. E em cima escreve por um profeta. A terceira etapa é igual, falar a palavra. Continue dizendo o nosso irmão William. Esse é o tipo de corpo em que as pessoas crentes em Cristo estão, aqueles que partiram desta terra e estão na sexta dimensão no paraíso. Estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, corpos angelicais, igual ao corpo angelical do Senhor Jesus Cristo. Aí tem um mistério muito grande aí, todavia. Agora, olhem na página 10 do livro de Citações, parágrafo 84, nos diz: eu estou tentando agora o melhor, se Deus me ajude a me mover para outro tipo de ministério, se puder, e especialmente na América, esses sinais e milagres que foram feitos e o fenomenal que é, temos falado agora por 8 ou 10 anos, através da nação, que cobriu através da nação, e todos sabem sobre isso. Eu estou pedindo a nosso Senhor se Ele apenas me permite orar pelos seus filhos doentes e deixar isso assim. E Ele escreve assim. Aí em cima ele escreve outro tipo de ministério. Agora diz que tem um mistério todavia grandioso aí, mas algum dia Deus vai abrir esse mistério. E certamente será na terceira etapa, no cumprimento da visão de uma grande tenda catedral que foi mostrada para o reverendo William Branham. Na página 8, deste livro de Citações, parágrafo 61, nos fala: não quero ter que ministrar aos doentes, jamais ou apenas por panos, lenços e etc. Eu estou tentando me distanciar dessa visão. Vê você, e especialmente tão fraco como eu estou agora, você vai pôr-se de pé diante das pessoas. Bom, então você começa, essa visão vem de novo.
Eu quero me distanciar e me tranquilizar onde eu possa vir na frente e ter uma reunião diferente. Eu quero me distanciar disso para poder descansar e dizer: agora, Senhor, apenas faz a tua vontade. Quando queiras que eu saiba de alguma coisa, tu me o farás saber e eu guardarei segredo em mim mesmo, a não ser que eu diga que eu fale isso. Viu o que eu quero dizer? Então, eu posso ir e orar pelos doentes e mudar o meu ministério em tudo. Eu posso ter reuniões mais longas, reuniões bem melhores e tudo, melhor do que eu poderia ou poderia fazer antes. E aí escreve e aí em cima uma mudança de ministério. E na página 25, parágrafo 207, nos diz que também tem um escrito em um estudo bíblico, mas vamos ler e depois, no final, lemos esse escrito. Olhem. Página 25, parágrafo 207. Agora, oraremos pelos casos emergenciais, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério, quero levá-los de volta aqui nesse quarto, lá para trás, porque vocês sabem a visão. Quantos se lembram da visão? Certamente que sim, a visão da tenda e do quartinho, da carpa, e escreve aí em cima do parágrafo a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora eu vou levar Meda lá dentro comigo na primeira noite, por causa de que enviem mulheres lá dentro, mas é um ministério que eu não posso deixar o público vê-lo. Ninguém jamais duplicará ou imitará isto. Vê você? Não, Senhor, não. Eu sei que está chegando agora, ou ao borde, parece que apenas posso estender-me lá fora e tomá-lo. Está colocado aí mesmo. Pegá-lo. À noite estava sonhando antes de me levantar nesta manhã, o irmão Neville, e eu estava sonhando um sonho e eu pensei, o ministério, eu não sei o que eu estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo. Nunca eu vi tais coisas, despertei apenas chorando e estava louvando. Escreve do lado direito em cima a visão da carpa. Tinha colocado no próximo versículo, versículo 8, eu tinha batido na minha esposa na cara com a minha mão assim, estava louvando a Deus, deitado lá, bateu na sua esposa com a mão. E ele escreve aí em cima do parágrafo 208, escreve a visão da carpa, e bateu na cara de Meda, e em cima, sem querer. Ou seja, ele estava sonhando e sem querendo, lhe acertou, enquanto ele estava aí. Eu sei que tem algo lá fora, apenas pronto para estendê-lo e pegá-lo. Vai ser bem maior do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande, grandioso. E ele risca grande, mas agora temos que nos aproximar dele de uma forma sã, de uma forma inteligente e dentro da palavra de Deus. Não como algumas pessoas que falam sem pensar. É melhor ficar calado e esperar para que depois não estejam arrependidos por aquilo que falam. Escreve do lado direito a terceira etapa. E no estudo bíblico escreve o novo ministério do quarto Elias, e no quinto Elias. É o quinto ministério de Elias em outro profeta, que será uma das 2 oliveiras, de Zacarias 4, 11 ao 14 e Apocalipse 11, do 1 ao 14.
Y en la página 26, miren, Na página 26, olhem, no parágrafo 219, 219, nos diz, como ustedes saben, mi ministerio como está vocês sabem, cambiando. meu ministério está Oh, que mudando. glorioso Oh, que cambio. gloriosa Todos mudança. ustedes recuerdan las Todos palabras vocês que se han lembram sido- das palavras que han estado que resonando, que y cada estiveram vez que ressoando, isso e passa, cada vez algo que isso acontece. acontece, Quando eu entro a algo falar acontece de cada isso, vez que isso passa. E vino a quando mim, eu vi esta entro para montanha. falar nisso, Porque ha sido assim? veio até mim, Ha fala sido esta fé. montanha. Por que foi Qualquer assim? coisa Foi é fé. por fé. Qualquer coisa é pela fé. Escribe a la E derecha, escreve do lado hacia direito, arriba, di no a lado esta montanha. em cima, fala a esta montanha. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William. De Agora seguro, continua dizendo nosso irmão la William. pregunta por años ha sido, Certamente a pergunta por anos tem ¿dónde, sido: ¿cuándo onde, y quién hará quando realidad esa e visión? quem fará realidade esta visão? Porque não era uma carpa do Porque reverendo não era William uma Branham. tenda do reverendo William Quando ele Branham. foi allí, Quando ele foi até já lá, estava hecha, já estava já tinham feita, atividades já públicas, tinham atividades já se predicava, públicas, já se se hacía pregava, llamamiento al altar, fazia-se lo cual chamadas indica que ao eram altar, o que creyentes en indica Cristo, que eram los crentes que em estavam Cristo, allí, aqueles que los que estavam allí aí estavam. dentro, os que E Deus estavam estava aí. haciendo E Deus grandes estava coisas. fazendo grandes coisas. Miren, el mismo mensaje de Olhem, hoy, na mesma mensagem de en hoje, la página 13 por allí, na página 13 por aí, él ahí habla ele fala por aí, en una partecita allí, em dice, uma o sea, partezinha aí, que ele não diz, ou estará seja, ministrando de que nuevo, não estará ou seja, o ministrando irmão Branham novamente, se ou foi, seja, o irmão Branham e se foi, regressará na e ressurreição voltará dos na mortos em ressurreição Cristo, dos mortos em para o Cristo, qual já e estará para isso já operando a estará visão da operando a carpa. visão da E haverá um capa, e ministério haverá um novo aí. ministério novo aí. Dos ministérios que estarão Dois operando, ministérios que el estarão Espírito operando, Santo o Espírito estará Santo operando, el estará Espírito Santo, operando, que o que são Espírito os Santo ministérios estará de los dos operando, olivos. que são os Mas ministérios claro, das duas oliveiras. Mas, claro, se já ele se foi, se ele e já se foi também o partiu e irmão também William, se pues foi tiene o que irmão haber um William, pois ministério tem que ter um en el cual ministério el Espíritu Santo em quem está o en una gran Espírito carpa Santo catedral, está operando los em uma ministerios de grande Moisés y de carpa Elías. catedral, operando os ministérios de Ellos van a Moisés e de regresar Elias. Eles vão voltar en la resurrección na ressurreição, com corpos eternos e glorificados. Mas quando ele já foi até lá, já havia um ministério operando, trabalhando aí. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também desceu no quartinho pequeno onde estava o nome que o reverendo William Branham buscava, procurava, que ele viu quando esteve nesse lugar em visão. Agora, olhem, no livro das Eras, editado, na página 22, nos diz: se Jesus é Senhor e Cristo, se Jesus entonces, é Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é, e não pode ser outra coisa a não ser Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, senão um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestados, manifestando aqueles títulos. Escute isso mais uma vez. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. E ele escreve do lado direito aí, Jesus é Senhor, Pai, Cristo é esse, ou seja, Espírito Santo. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, senão um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios, manifestando esses títulos. Escute mais uma vez, este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Senhor, Pai e Cristo, Espírito Santo são Jesus. Porque ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada fará isso. Senhor não é outro, Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Agora, olhem aqui no livro, no estudo bíblico. Em um estudo bíblico, ele escreve aí atrás.
escreve um anjo mensageiro, um homem, um profeta, receberá e terá o nome de Deus da Nova Jerusalém e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. YHWH será adotado, transformado. Um nome novo escrito que ninguém conhece a não ser esse ou aquele que o recebe. E meu nome novo. E entre parênteses, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E aí embaixo escreve Gênesis 41, escreve Safnat Paneia, e faz um risco, escreve Deus fala, e ele, entre parênteses, escreve José vive, aquele que revela coisas secretas. E Jesus recebeu um nome novo, e tem a ver com a revelação. E escreve em cima, e cumpre das coisas secretas. E mais embaixo escreve, o faraó deu a José um nome que era sobre todo nome, acima de todo nome. Neste outro também escreve aí, a família de José, a sua descendência entre os gentios, José, e entre parênteses, Safnat Paneia, é igual àquele que revela coisas secretas. Cristo, e fecha parênteses, Cristo. Asenat, risco, a igreja gentia. Efraim, risco, a igreja, seus filhos. Manassés é igual Israel, seus filhos. Agora olhem. No livro dos selos, na página 304, vamos ver aí. Nas edades também nos habla, nas eras também nos fala, vão buscando, onde nos diz que será mais maravilhoso do que nós imaginamos. Olhem na 304 do livro dos selos. Diz. 304 abaixo diz. 304 lá embaixo. Diz, através dela teve dois filhos chamados Efraim e Manassés. Gentil, latinos. Latino-americanos na parte gentia. E escreve 144.000. Os quais foram acrescentados a Israel quando Israel os abençoou através de cruzar as mãos do menor ao maior. E nisso, do maior ao menor. E nisso cruzou as bênçãos cruzou as mãos para que a destra, a direita, caísse sobre o menor, sendo a igreja menor, a que iria entrar a igreja mãe, estava de pé no sol e pariu este filho. E note que para tomá-lo, Israel cruzou as suas mãos, sendo o tipo, a tipologia. E aí escreve do lado esquerdo em cima, a destra igual sobre o menor. A noiva de Israel lá no princípio foi cruzada do antigo Israel ortodoxo para a forma cristã através do Espírito Santo, tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse, Deus me cruzou as mãos. Ele não teve nada a ver com a questão ou o assunto. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria gente, tomou uma esposa gentia, tal como também Jesus fez. Quem sendo rejeitado pelos judeus tomou uma esposa gentia. E em cima escreve José,
E em cima de José escreve Jesus. E sua esposa escreve a noiva. E sua esposa gentia, seus 2 filhos. Também escreve, hoje se materializará com os escolhidos gentios e hebreus. Os 2 filhos da noiva, gentios e hebreus. Também escreve aí. Agora quero ler nas Escrituras. Esta é a forma em que devemos ensinar isto. E depois que tiveram calado, Jacó respondeu. Que ficaram em silêncio, Jacó respondeu. O que tinha acontecido é que eles tiveram ido até os judeus e agora estavam pleiteando, brigando porque eles eram judeus, dizendo: varões, irmãos, ouvi-nos. Simão contou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Agora, o apelido da minha esposa antes de se casar foi Broi. Quando nos casamos, seu sobrenome então foi Branham, sobrenome. E escreve aí, senhorita Broi, senhora Branham. Jesus tira sua noiva dentre os gentios. Assim nos fala a Escritura, como vimos no tipo de José. E do lado direito escreve José e escreve senhorita Jesus, senhora, e uma linha. A deixa em branco, uma linha. Agora olhem onde nós citamos isso, nas eras, na 230, vamos ver aqui, deste outro, nesse aqui é na 232, nesse aqui deve ser na 230, vamos ver. A 230 e 231. Também nos fala, também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca. E ele risca em não sobre a pedra, não sobre. A pedra é um nome novo, o qual só o dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia bem conhecida. Abraão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Estes nomes trouxeram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente de que Abraão e Sara tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que eles ficaram prontos para receber o filho prometido. No caso de Abraão, ele tinha que vencer, e depois então foi chamado príncipe. No caso de Simeão e de Saulo, sua mudança veio quando tinham recebido o Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome, somos cristãos. Nome dispensação, escreve aí, é um nome que é comum entre nós, mas algum dia teremos uma outra mudança. Certamente receberemos, escreve na adoção, um nome novo. E escreve o do Pai. Muito bem, pode ser que esse nome fosse o nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele conhece o mundo, mas nós não. Algum dia, escreve 8º dia, conforme a sua perfeita vontade, nós também o conheceremos. Agora na 354, que foi, nós citamos ainda agorinha. Aqui é na 360. E escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo chegar ou se tornar noivo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar ou perguntar. Tinha que ser uma revelação do Espírito dada tão exclusivamente que ninguém poderia negá-lo, mas sem dúvida que ele deixará essa revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar ou pensar. E escreve aí o nome novo do Senhor.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, 356 das eras. Ou seja, aqui tem um nome, e o nome mais importante tem que ser o nome novo do Senhor. Não existe outro nome mais importante, portanto tem um mistério aí. Mas ao reverendo William Branham lhe foi dito pelo anjo que o acompanhava, disto aqui não falarás nada, não dirás nada para ninguém. Isso é para que não surjam imitações e atrapalhem o programa divino. A coluna de fogo, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, também desceu até aí, ou seja, que no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa na visão da carpa, tenda, a coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, que guiou o povo hebreu, o libertou, os guiou pelo deserto e os levou para a terra prometida, estará aí. Ou seja, que quando ele fala aí do futuro, estará aí, hoje, podemos dizer, está aqui, hoje. Estará ali, diz ele, na grande carpa catedral. Hoje está aqui essa coluna de fogo. Tão simples assim. Olhem nesta mensagem os ungidos dos últimos dias. Agora, o que é que estará aí? Esta mensagem na parte de trás colocaram a visitação do anjo, que é um extrato do livro de citações, da página 13. O parágrafo 97 ao 98, 98. Começa na página 13. E está como a metade, um pouquinho mais abaixo. Está como na metade, começa na página 12. Está pela metade. A metade, mais embaixo, página 13, parágrafo 98, a metade da metade, aí embaixo, dentro da carpa, aí aqui está colocado isso aqui, que é onde está escrito algo aqui, e diz, dentro da carpa tinha uma carpa colocada a uma altura de 4 pés, com uma porta neste cercado da tenda, dentro dessa cerca tinha um pequeno quartinho quadrado de madeira. Uma dama estava na porta da cerca, anotando o nome com o cartão de oração de uma dama que estava debruçada em uma maca, em uma cadeira de rodas. Lá tinha um homem com uma... Atrás da maca estava um homem com muletas, e a dama tomou seu nome e o seu cartão também. Saiu um homem bem forte e empurrou a dona pela maca atrás da lona da carpa e entrou atrás do cercado da carpa e entrou nesse... Eu vi o som sibilante produzido pela luz que acompanha o meu ministério, e vi que foi-se de mim para o quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto de mim lá nos ares, e ele me falou, ou seja, ainda não tinha descido, o irmão Branham ainda não tinha descido, nem tampouco o anjo tinha descido, e ele me falou, te encontrarei lá dentro. Eu vi que a sua mão apontava para o quartinho, e ele continuou, esta é a terceira etapa, continuou falando, e escreve, som sibilante. Eu não entendo isto, eu disse, e ele respondeu, lá dentro eu vou te encontrar ou te encontrarei. E ele escreve aí, é o ministério do Senhor na sua segunda vinda. Está ou não está a coluna de fogo no meio do povo? Claro que sim, porque é o ministério messiânico. E esse é quem está obrando, operando no meio da igreja noiva. Eu prestei atenção e vi uma damazinha passando pela porta do outro lado do quartinho, saindo. Eu estava não estava na maca, senão que estava empurrando a maca. Aí estava uma dama para tomar o seu testemunho numa gravadora e perguntou para ela o que tinha acontecido no quartinho. E ela respondeu, eu não sei. Então, saiu o homem carregando suas muletas e a dama lhe perguntou àquele que tinha a ele o que é que tinha acontecido
acontecido no quartinho e ele respondeu que não sabia. O anjo do Senhor disse: isto não será uma exposição pública. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor que quando ores, entra na tua câmara e fechada a tua porta, ora teu Pai que está em segredo, que está no céu. E teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Não sejas como os hipócritas que fazem a sua exibição pública das coisas, mas entra na tua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos até o pequeno quartinho, e o que ele me falou lá dentro, terei que guardá-lo como um segredo durante toda a minha vida. E ele escreve do lado esquerdo a carpa e o quinto Elias, segundo Moisés e segundo Jesus. Agora vejam que é uma obra do Espírito Santo, da coluna de fogo, já nessa etapa onde será visto tudo isso, que serão milagres internacionais e tudo isso, mas onde ele está agora, operando, obrando, é na alma de cada escolhido, ou seja, esse é o lugar secreto, o lugar onde pela palavra falada virá a existência através de seus filhos, que coloquem a palavra direito e vai produzir tudo que será falado, será produzido, porque a coluna de fogo é a coluna de fogo nos seus filhos. Agora, olhem, continua dizendo, é que ele esteve na sua igreja, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E olhem até onde se chegará no fim do mundo. Se chegará no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa que foi mostrada para o reverendo William Branham. Se ele diz que ele estaria com seu povo até o fim do mundo, e ele diz que o fim seria em uma grande carpa catedral, pois então ele está conosco, obrando e cumprindo o que ele prometeu, sua presença no meio do povo, que é a coluna de fogo, que o reverendo William Branham viu falando com mais alguém lá em cima de onde ele estava, ou acima de onde ele estava. Agora continua dizendo, é um mistério, mas quando esteja se cumprindo já não será um mistério, será uma realidade. E disso ele falou no livro das Eras, na página 40, diz: prestemos atenção naquilo que a Bíblia nos fala a respeito deste sábado de repouso, porque quem entrou no seu repouso, este entrando, não é apenas entrando, mas permanecendo aí no repouso. O repouso eterno, do qual o sétimo dia somente é um tipo. 7 é completude. 8 é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, concedendo-nos vida eterna e repouso eterno do sábado. Então, aí do lado direito escreve o oitavo dia igual ressurreição. Então vemos por que é que Deus não nos pôde dar um certo dia, determinado dia na semana, como um repouso. Entramos e permanecemos no nosso repouso, que Israel não pôde fazer isso, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos, porque a pessoa vai querer voltar para uma sombra quando hoje mesmo temos a realidade. E desenha do lado direito uma estrela de Davi e escreve: melhor a realidade do que a sombra, o tipo. E também escreve: por que estar, voltar para a sombra quando se tem a realidade? Por que ir até a sombra aos tipos e àquilo que foi falado? Que seria o cumprimento dessa palavra que foi falada, profetizada, se hoje nós temos a realidade? Vimos o que acontece no fim da trombeta, assim, em alguns lugares onde estivemos lendo, e uma das coisas que vimos aí
é a fé de rapto de rapto que seria dada à igreja neste tempo final, final, que é uma das coisas que estariam acontecendo e que a igreja estaria recebendo para assim estar preparados para logo ser transformados e raptados. E também vimos que virá um aperto. Vimos também aí tudo o que estará acontecendo já no final, nessa grande carpa catedral que foi mostrada para o reverendo William Branham, onde viu pregação, chamamento, fila de oração pelos doentes e todas essas coisas, e da qual estamos vendo que isso está em um entrelaçamento, onde já vai aumentando cada vez, vai mais e mais crescendo, até chegar nessa atividade ou reunião que ele viu, ou seja, que chegaremos a essa atividade ou reunião. E quando estejamos nessa atividade, se Deus nos permitir dizer, esta é a atividade da qual o reverendo William Branham falou, que ele foi levado até ela e da qual o anjo estava mostrando, lhe estava mostrando, então aí saberemos. E se é para os escolhidos ou só para os escolhidos, que eles conhecerão e saberão que essa é a atividade, porque já para esse tempo já vamos estar usando, se não completamente ou inteiramente, está bastante pertinho ou próximo essa comunicação, o tipo de comunicação da qual poderemos conhecer, saber coisa que só a pessoa sabe ou conhece ou saberá. Tem uma escritura que fala de Paulo, eu estive lendo ela, depois nós buscamos, que foi falado, vamos ver se nós achamos ela, que foi dirigido pelo Espírito, ele foi movido. Vamos ver se é em Atos. Já que tocamos aí algo aí, Hechos 21. Atos 21. Por aí se ou seja que há algo aí. Ou seja que tem algo aí. E achados, Atos 21, 4. Olhem, e achados, os discípulos achados, ficamos ali por 7 dias, e eles diziam para Paulo, pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém. Aí como que se tinha uma tecnologia bem avançada, não tinha celular. Assim que, bom, algo tem aí nesse ambiente, o ambiente apostólico que houve lá, do qual o irmão Branham diz que os dias apostólicos voltarão. Que Deus nos ajude a estar prontos para usar essas dimensões. Olhem, se a quarta dimensão esteve se usando até onde Deus permitiu e tudo que eles conseguiram ou avançaram, muito mais quando um filho de Deus coloque a palavra direito e possa usar tudo isso sem limites ou limitações. Ou seja, que isso será algo tão glorioso, e isso é para nós. Não tem outro povo. É você e sou eu. Ou é você e é eu. O que acontece na trombeta final? Ficamos de pé e não sei se tenhamos um cântico, pode ser o da coluna de fogo, algum que se tenha preparado e dessa forma, com esse cântico, deixamos a mensagem que temos para hoje.
José Guillermo, diretor de los cantos, o diretor dos cânticos, pode passar, nos dirigir um louvor. Não sei se ele tenha, sei se ele tenha uma já preparada. Um já preparado. El cántico número 147. Cântico número 147. Em frente do cumprimento. Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón. Y en su mensaje puedo ver mi transformación. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón.
y en su mensaje puedo ver mi transformación. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Amén. Amém. Podemos cantar uno más. Podemos cantar mais um? Podemos cantar el de la columna de fuego. A si coluna la de tiene fogo, se está aí. allí. No sé si Ruth está por ahí, Não que sei nos se Ruth acompañe está por aí, que com nos acompanha ese toque. com esse toque También, também. y que todos juntos cantemos Todos juntos cantemos esse esse canto cântico y e vean, vejam, es el Espíritu de Dios é o Espírito de Deus moviéndose en medio del pueblo, se movendo no meio do povo. y Él pasa E ele passa y se asienta e se assenta y obra allí e obra aí, opera aí conforme como la persona pide y como a desea. pessoa pede e deseja. Recuerden que Lembrem-se que el creyente o crente tiene acceso tem acesso a esos tesoros a esses tesouros de la tierra prometida. da terra prometida. Y cuando el Espíritu Santo se E mueve quando o Espírito Santo se move, y está ahí, está aí, la persona a en pessoa conexión está aí em conexão, con esa dimensión, em ligação com essa dimensão. todo es posible Tudo é possível para el que cree. para o que crê. Él dijo que estaría Ele disse con que vosotros estaria hasta el fin del mundo convosco até o fim do mundo, en una gran carpa em catedral. uma grande carpa E ele está aqui catedral. E ele está aqui hoje. No hay nada imposible Não há nada impossível para el que cree. para o que crê. ¿Ve? La fe Veio a fé, no razona, não raciocina. no que será imposible esto. Não, que isso No. aqui vai ser impossível. Não. La fe cree A fé crê y acepta, e aceita. y vean el Espíritu Santo E vejam, o ejecuta. Espírito Santo executa, faz. Por eso cuando ella É por dijo, isso que quando ela disse, meus filhos, eso, isso, caso de la hermana Átila, esse foi o caso da irmã ¿qué fue lo que hizo el Ratzirai. Espíritu O que Santo foi allí? que o Espírito Santo fez lá, ou aí? habló el hermano Branham y dijo, O irmão Brana falou Yo e disse, te lo doy. eu te os dou. ¿Por qué? Porque Ella había hablado ela tinha falado, creyendo crendo
Eso que habló. Nisso que ela falou. E el logo em Espíritu seguida Santo o dijo, yo te Espírito los doy. Santo disse, eu te os dou. Son tuyos. São teus. Ella pidió la cosa correcta. Ela pediu a coisa certa. Porque un hijo de Dios Porque um filho de no Deus va a pedir otra cosa não que vai no sea pedir outra coisa la que não perfecta seja voluntad de Dios. a perfeita No vontade le va a de dar Deus. nada que no sea Não vai dar la nada voluntad que del não Señor. seja a vontade do Vamos a pedir Senhor. sempre conforme vamos pedir a conforme su voluntad, a sua a vontade, su perfecta voluntad. a sua perfeita vontade. Y verá E verá como esas palabras como essas de San Marcos palavras capítulo de 11, São Marcos capítulo Di 11 diz a esa montaña. para essa montanha. No Não, trata de decir, não tente dizer, mira a ver, vamos no, ver, não, diz, fala, que sea movida, que seja movida, que E se vai ser mova, movida. e vai ser movida, porque la columna de fuego, porque a coluna es de la que fogo hace é a que faz el Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, que é o el que anjo hace la do obra, pacto, é pero ele necesita quem faz a obra, instrumentos. mas ele precisa de instrumentos, La columna de fuego. a coluna de fogo. La columna de fuego que le habló a Moisés de aquella zarza que acompañó a Israel por el desierto y le abrió el Jordán hacia la libertad. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. ¿Quién hace la preparación? Faz a La preparação, columna de fuego. a coluna de fogo. Esa es la que nos está É enseñando. aqui que Es el yo está soy. ensinando. El É mismo o ayer, eu hoy sou, y siempre. mesmo ontem, hoje e para Deus de sempre. Abraão, Deus de de Isaac Abraão, de Isaac y de Israel. e de Israel. El Dios O Deus de los espíritus de los dos profetas. espíritos dos profetas. La columna de fuego que llenará de gloria este gran templo, el que hará milagros y maravillas, se está encarnando hoy en nuestras vidas. La columna de fuego que estuvo en los Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con
su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. Y esa misma voz E essa mesma voz que nos está preparando que nos está preparando es la misma voz é a mesma voz que llamará que chamará a los que van a ser resucitados. aos que vão ser La misma ressuscitados. voz A mesma voz que llamó a Lázaro que chamou Lázaro, que saliera de la tumba que saísse do túmulo. es la misma voz, É a la voz de mesma voz, a arcángel, voz de que en arcanjo, este tiempo final, que neste tempo Chamará. final chamará. la misma voz que A Job mesma dijo, voz que Jó entonces disse, llamarás então chamarás y yo te responderé. e eu te responderei. Lo que sucede O que acontece a la final trompeta. na trombeta final. Dejamos Deixamos así en este tema assim neste tema lo que sucede a la que final acontece trompeta na trombeta a final nuestro ao apreciado nosso hermano y apreciado amigo, el irmão e doctor amigo doutor William Soto Santiago.